Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante para quem está iniciando, até porque quem deseja iniciar no mercado de renda variável precisa seguir esses passos, tá? Então, quais são eles? Primeiramente, você precisa definir qual é seu objetivo se você quiser entrar na renda variável. Qual é seu objetivo? Você quer ganhar dinheiro no curto prazo? No médio prazo? No longo prazo? Você quer viver de renda passiva? Quer ter uma aposentadoria ao longo dos anos? Tá? O que seria essa aposentadoria? À medida que eu estou investindo meu dinheiro, eu estou pensando no longo prazo para que eu possa ter uma aposentadoria oriunda de dividendos, portanto, de renda passiva. Tá? E um outro ponto fundamental para que você possa começar a investir de forma tranquila, sem maiores dores de cabeça, é constituir uma reserva de emergência, pessoal. E o que é uma reserva de emergência? Para que é que serve, gente? Pessoal, uma reserva de emergência é um valor que serve para cobrir despesas inesperadas. Imagine um desemprego, um problema de saúde, você ter que pagar uma dívida e você ter que recorrer a um banco, fazer um financiamento, pegar empréstimo e por aí vai. Só piora. Se você não tiver uma reserva de emergência, você vai ter complicações. É melhor você nem começar a investir, tá? Então a reserva de emergência, o objetivo dela é ter dinheiro disponível para cobrir despesas inesperadas, ok? Portanto, a reserva de emergência vai lhe trazer tranquilidade. Além disso, pessoal, o ideal é que essa reserva de emergência possa cobrir suas despesas pelo menos de 6 a 12 meses. Ou seja, se suas despesas fixas são por volta aí de R$ 3.000 ou R$ 2.000 que seja, você precisa ter esse valor por 6 meses ou até 12 meses. Então você multiplica aí, 2 vezes 6, você teria que ter R$ 12.000 se sua despesa for de R$ 2.000, ok? Se no caso você quiser ter uma reserva de emergência por 12 meses e ter mais segurança, você 2 vezes 12, você vai ter que ter R$ 24.000 aí de reserva de emergência, ok? E o terceiro passo, pessoal, é você abrir uma conta numa corretora de seu interesse, tá? E aí vocês pesquisam quais são as corretoras e as que possuem melhores benefícios para vocês, tá? Seja com taxas reduzidas, enfim, algumas vantagens que as corretoras possam oferecer. Atualmente, eu utilizo a Rico, tá? Mas aí tem, além da Rico, tem a XP Investimentos, tem a Inter, Nubank, a Toro Investimentos, tá? Diversas corretoras aí, vocês precisam só verificar a que melhor atende à necessidade de vocês. Perfeito? E o quarto passo, pessoal, uma vez você já tendo aberto a conta na corretora, né, você já precisa ali responder o questionário, um formulário ali que vai definir seu perfil de investidor, tá? Que aí pode variar de agressivo, moderado, conservador, tá? De acordo com o seu apetite a risco, você vai ter um perfil definido ali pela corretora. E a corretora vai liberar os ativos de acordo com o seu perfil, tá? E um detalhe, você pode responder o formulário mais de uma vez, ok? O nosso quarto passo, pessoal, antes de começarmos a investir, é analisar e escolher os ativos, tá? E aí, o que é analisar e escolher os ativos, pessoal? Vocês vão precisar analisar necessariamente quais são as empresas que vocês desejam investir. Por exemplo, Banco do Brasil. Por que eu vou investir em Banco do Brasil?
Primeira pergunta, tá? Onde é que eu acompanho as informações, os indicadores da empresa Banco do Brasil, tá? E aí, vocês começam a analisar. Primeiro, tem dois sites bem interessantes que eu até já deixo aqui para vocês. Status Invest e Investidor 10. Lá você busca pelos ativos ou por um grupo de ativos, de acordo com determinados filtros que você faz, e você consegue acompanhar os indicadores fundamentalistas. Tá? O que são os indicadores fundamentalistas, pessoal? São os indicadores de PL, P sobre VP, margem líquida, e diversos outros indicadores que vocês podem acompanhar. Não é o tema para esse vídeo, mas eu poderei trazer em algum outro momento sobre esses indicadores. E, evidentemente, né, vocês podem consultar os dados das empresas diretamente do site de relações com investidores, que toda empresa listada na Bolsa precisa ter esse site à disposição. Então, se você quiser pesquisar aí um site do Banco do Brasil, por exemplo, você pode pesquisar por Banco do Brasil RI, que significa Relações com Investidores, e você vai ter acesso a todas as informações direto da fonte, tá certo? E o quinto passo, pessoal, seria inicialmente traçar uma estratégia para que vocês possam seguir na trajetória de vocês, tá? Por exemplo, o que seria essa estratégia? Eu preciso definir qual é meu grau de exposição em alguns setores, por exemplo, setor de minério de ferro. Qual será a minha exposição nesse setor? Qual será a minha exposição aqui no setor de energia? Qual será a minha exposição no setor bancário? Tá? Então, eu preciso entender um pouquinho dos setores para que eu possa entender qual o grau de exposição, qual o grau de risco que eu estou disposto a tomar para poder seguir, tá certo? E dentro dessa perspectiva, eu preciso entender também quais são as melhores empresas dentro desses setores para que eu possa alocar meu capital e fazer meus investimentos. Tudo bem? Pessoal, e o sexto ponto, e não menos importante, é que você possa analisar os relatórios das empresas que você tem listado na sua carteira. As empresas na Bolsa de Valores divulgam relatórios a cada 3 meses, ou seja, trimestralmente. Então você precisa parar um pouquinho, analisar esses relatórios para que você entenda se as empresas estão tendo lucro, se estão tomando dívidas, se estão tendo prejuízo e por aí vai. Você precisa entender você mesmo e não ficar acreditando apenas em influências que aparecem aí dizendo para você comprar determinadas ações, que vai valorizar X%. Não, você precisa entender você mesmo como que está suas empresas, tá certo? E por fim, pessoal, nosso sétimo ponto aqui seria diversificar a carteira, tá? E entenda diversificar como diminuir o risco de sua carteira e também potencializar as possibilidades de rentabilidade, tá certo? Quando eu digo diminuir o risco, significa, por exemplo, que quando eu estou exposto aqui muito em minério de ferro, vamos lá, eu tenho 30% da minha carteira em minério de ferro, eu estou dizendo que eu tenho uma exposição muito alta, tá? Mas se eu diversifico esses 30%, eu tiro, vamos lá, desses 30% aqui, eu deixo apenas 10% no minério de ferro e coloco 20% no setor bancário, que é um setor mais perene, que é um setor mais tranquilo em tese, tá? Então isso é uma diversificação, isso é uma diminuição do risco, tá? Por outro lado, dependendo do seu apetite ao risco, você pode colocar uma exposição, você pode se expor em setores mais voláteis de repente, tá? E aí você vai entendendo o mercado e se adaptando de acordo com o seu grau de conhecimento que você vai obtendo ao longo dessa jornada. Tudo bem? Portanto, pessoal,
Nós falamos aqui hoje sobre os pontos essenciais para que você possa começar a investir de forma tranquila, sem maiores preocupações, tá? Então nós falamos aqui de forma resumida, nós falamos do objetivo, você precisa definir seu objetivo, tá? Nós falamos de reserva de emergência, você precisa ter uma reserva de emergência. Nós falamos de que você precisa abrir uma conta numa corretora, responder o formulário lá para definir seu perfil de investidor, tá? Falamos que você precisa analisar bem e escolher bem também seus ativos, tá? E, além disso, você também precisa traçar uma estratégia legal para sua carteira e analisar os relatórios das empresas que você tem na carteira também, tá? E, por fim, nós falamos que você precisa diversificar sua carteira para diminuir os riscos e potencializar seus ganhos. Portanto, pessoal, se vocês ficaram até esse momento assistindo o nosso conteúdo, eu entendo que foi muito relevante para vocês e acredito que também agregou bastante valor para quem está iniciando aí nessa jornada de investimentos. Desta forma, convido a vocês a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e ativar o sino de notificações para que vocês consigam também receber mais novidades e mais conteúdos. Um abraço e até a próxima!